À minha frente, eu invoco Arcanjo Rafael. Às minhas costas, eu invoco Arcanjo Gabriel. À minha direita, eu invoco Arcanjo Mihael. À minha esquerda, eu invoco Arcanjo Uriel. E na minha cabeça e aos meus pés, flamejam a estrela de 6 raios. Ati Mauhu Vigebura Vigedura Liuleu. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos começar a nossa penúltima aula, onde nós vamos destrinchar o ritual menor do pentagrama. Eu fiz uma configuração bacana para essa aula, fiz uma apresentação em slides, tá? E montei também um documento no Word. Eu tenho conhecimento referente ao ritual menor do pentagrama, só que eu quero destrinchar ele muito bem para vocês terem um entendimento referente à complexitude desse ritual, certo? Então vamos começar a nossa aula, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer algumas leituras aqui, tá? De alguns conteúdos que eu tenho. E depois a gente destrincha um resumo, faz uma síntese referente a essa obra que eu vou estar lendo, tá? Então vamos lá. Ó. Ritual menor do pentagrama. Banimento, invocação e equilíbrio dos elementos. O ritual menor do pentagrama é uma das práticas fundamentais da tradição hermética ocidental. Embora seja frequentemente conhecido como ritual de proteção ou banimento, sua verdadeira finalidade é muito mais ampla. Por meio de símbolos, nomes divinos, visualizações e vontade, o operador reorganiza sua esfera mágica, estabelece ordem entre os 4 elementos e prepara seu campo para qualquer trabalho espiritual ou mágico subsequente. Mais do que afastar influências desarmônicas, o ritual estabelece um ponto de equilíbrio entre o microcosmo, o homem, e o macrocosmo, que seria o universo, fazendo o praticante o centro consciente da sua própria esfera. Então, o verdadeiro poder do ritual menor do pentagrama não está nos gestos, mas na consciência daquele que os realiza. Eu acho que aqui não tem nem o que falar, né? Já está uma ótima explicação
A gente vai falar sobre o princípio do Tao, por exemplo, de trazer a vontade de Keter para Malkuth. Então aqui está falando bem sobre essa questão, né, de micro e macrocosmo. Vamos lá. Os objetivos do ritual. Nesta aula você irá compreender o verdadeiro objetivo do ritual menor do pentagrama, a função da cruz cabalista, o significado dentro do pentagrama, os 4 arcanjos, o banimento dos elementos, a invocação dos elementos também e o verdadeiro papel do operador dentro do ritual. Então aqui é bem tranquilo, tá? A gente conseguiu destrinchar bacana. Então assim, o ritual menor do pentagrama possui diversos objetivos simultâneos. Sua função não se limita ao banimento de influências negativas, mas constitui um exercício completo de organização espiritual. Ao executá-lo corretamente, o operador purifica sua esfera de atuação, organiza os influxos da luz astral, equilibra simbolicamente os 4 elementos, consagra o espaço ritualístico e prepara-se para qualquer operação mágica posterior. Fortalece sua concentração, imaginação e vontade, e é importante compreender que o ritual não atua apenas sobre o ambiente. Seu primeiro campo de atuação é a própria consciência do operador. Isso daí eu já tinha falado com vocês lá na nossa primeira aula, na introdução. Tá? Então, toda operação mágica começa pela organização daquele que o realiza. Assim, antes de modificar qualquer influência externa, o ritual menor do pentagrama busca estabelecer ordem dentro da própria esfera do praticante. O poder dos símbolos. O que é um símbolo? Por que os símbolos possuem poder? Correspondência mágica dos símbolos e o símbolo como linguagem universal. Esse é o ponto mais importante, o símbolo como linguagem universal. Eu queria trazer para essa aula algumas coisas, por exemplo, como inconsciente coletivo, pegar algumas obras de Carl Jung, mas ia ficar muito grande essa mentoria. Como uma mentoria de entrada, então a gente não vai abordar tanto isso. Na verdade, o que eu estou trazendo do ritual menor do pentagrama não é conteúdo de entrada. Normalmente vocês verem outros vídeos do ritual menor do pentagrama, não é destrinchado como nós vamos fazer aqui hoje. Então eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção no ritual menor do pentagrama, tanto na execução que foi feita no vídeo anterior, como a explicação. Porque o ato ritualístico é a última coisa. A gente tem que entender todo o fundamento por trás daquele ato para realmente ter a consciência do que nós estamos realizando. Então vamos lá. O poder dos símbolos. Então, os símbolos tradicionalmente não possuem poder apenas porque alguém acredita neles. Começa por aí. Então, eles representam princípios universais que existem independente da vontade humana. O pentagrama continuará representando o domínio do espírito sobre os elementos. O pentagrama continuará representando o domínio do espírito sobre os elementos, né? Como eu acabei de falar. A cruz continuará representando a união entre céu e terra. Entretanto, existe uma diferença entre possuir um símbolo e manifestar o seu poder. O símbolo é objetivo, a sua eficácia é subjetiva. Ele depende da correspondência entre aquilo que o símbolo representa e aquilo que o operador verdadeiramente vive. Isso é muito importante. Mais para frente eu vou dar um exemplo sobre isso. Então eu ia falar ele agora, mas não vou falar porque senão vou acabar cortando um dos slides do sinal. A gente consegue pegar exatamente isso, tá? Agora o quarto slide nós vamos falar da cruz cabalista. Olha que interessante. A cruz cabalista representa o alinhamento do operador entre o divino e a criação, microcosmo e macrocosmo. Ao vibrar os nomes sagrados, o praticante estabelece simbolicamente o eixo da árvore da vida dentro de si, tornando-se o ponto de encontro entre o céu e a terra. Então, quando o operador está ali, ele está aqui na esfera de Tiffany, ó, essa esfera 6, essa esfera amarelinha aqui, tá? Então, ó, AT, que nós vibramos, né, como tá, que é tu és, reconhecimento da fonte suprema, Keter. A gente está falando aqui ó, da primeira esfera, o topo da criação, tá? Depois Malkuth, que seria o reino, a manifestação da luz no mundo material. Aqui é onde a gente está, ó, no 10. Depois Vegeburá, que é o poder, a coluna da severidade, da força, da disciplina e da justiça, como a gente destrinchou nas chaves astrológicas. Depois Vegedulá, que seria a glória, a coluna da misericórdia, da expansão, da sabedoria e compaixão. E leu Alã, amém, para todos sempre amém. União dos opostos e o estabelecimento da coluna central. Então assim, a cruz cabalística não é apenas uma noção, ela posiciona o operador com um eixo consciente entre o espírito e a matéria.
preparando para ordenar sua própria esfera mágica. Então a gente já começa a ver que o começo do ritual menor do pentagrama não é uma coisa simples, é uma coisa bem complexa. Então vamos lá. Ó. Toda operação inicia-se pela cruz cabalista. Ela apresenta a descida da luz divina da árvore da vida até o plano material, através da árvore da vida até o plano material, estabelecendo o operador como elo entre o céu e a terra. Ao tocar a testa e vibrar Ate, tu és, reconhece-se a fonte suprema como a origem de toda manifestação. E ao tocar o órgão genital, Malkuth, seria o reino, essa luz desce até o mundo material, simbolizando a manifestação do divino na criação. Em seguida, tocar o ombro direito e vibrar Vegeburá, que é o poder, invoca-se o princípio da severidade, da disciplina, da justiça e da força. E ao tocar o ombro esquerdo, Veguedulá. E a glória, manifesta-se a misericórdia, a expansão, o amor e sabedoria. E por fim, unindo as mãos sobre o peito e pronunciando o Leoalã, amém, o operador estabelece simbolicamente o equilíbrio entre misericórdia e severidade, tornando-se a própria coluna central da árvore da vida. A cruz cabalista não é apenas uma oração, ela posiciona o praticante como eixo vivo entre o alto e o baixo. Então, antes de ordenar o universo, o operador deve primeiro ordenar a si mesmo. Então, olha aqui que interessante, né? Tem a coluna do lado esquerdo e a coluna do lado direito. Quando você faz a operação ritualística, você está aqui no meio, ó, em Tiferet. Você é o 6. Você é a esfera do meio, onde você vai interligar com todas as outras esferas. É isso que eu falo, o ritual menor do pentagrama é um ritual muito complexo. E o pessoal acha que como vou falar, são gestos apenas, mas não. Tem que ter um entendimento desses gestos para vocês realmente conseguirem entender a profundidade do ritual menor do pentagrama. Agora vamos lá, o quinto slide. Os nomes divinos. Yod-He, Vav-He, Adonai, Aguilá e Erie. Por que vibramos esses nomes divinos? Então vamos lá. O Yahvé, que seria o Yod-He, Vav-He. Então, antes da gente entrar nos arcanjos, nos elementos, na própria estrutura do ritual menor do pentagrama, existe um ponto fundamental que precisa ser entendido. O operador não trabalha pela própria força, muito pelo contrário, ele trabalha através da força da criação. Então, olha que bacana. Na tradição hermética, a magia não acontece porque o indivíduo simplesmente quer que algo aconteça. O operador precisa alinhar com uma força superior com ordem maior. E é por isso que nós trabalhamos com os nomes divinos. Quando nós vibramos um nome divino, não estamos simplesmente falando uma palavra em voz alta. A ideia da vibração é criar uma correspondência entre a consciência do operador e o princípio que aquele nome representa. Então, o primeiro nome que aparece aqui, que é o Yahvé, onde é o tetagrama sagrado, Yod-He, Vav-He, esse nome representa o próprio processo da manifestação divina. O Yod representa o princípio, a centelha inicial, a vontade criadora. O Re representa o campo onde essa vontade começa a tomar forma. O Val representa a conexão, o elo entre o superior e o inferior. E o último, que é o Re, que representa a manifestação, aquilo que finalmente toma forma no mundo. Então, quando vibramos o Yod Re Val Re, nós estamos trabalhando com a ideia da ordem de vida se manifestando através dos diferentes níveis da criação. Complexo, né? Por isso que eu falei para vocês, vamos conversar sobre esse ritual menor do pentagrama, porque eu sei que ele é um ritual muito complexo. Talvez vocês não vão ter um entendimento tão profundo dele agora, vocês vão começar praticando ele. E depois que vocês tiverem pelo menos um ano de prática dele, vocês realmente vão entender o fundamento dele dentro da operação. Depois nós seguimos com o nome Adonai. Adonai significa Senhor. E ele parece como uma forma de se relacionar com o tetragrama, reconhecendo que existe uma autoridade superior acima da vontade individual. O magista ele não entra no ritual como alguém tentando impor sua personalidade ao universo. Ele entra como alguém que busca se alinhar com a ordem maior. E o próximo é o Aguilá. O Aguilá é uma forma tradicional derivada da frase Atá Gibor Leolam Adonai, que pode ser traduzida como Tu és poderoso eternamente ao Senhor. A ideia dessa fórmula é reforçar que o poder utilizado no ritual não nasce do ego do operador. A força vem da conexão com o princípio divino. E por último, né, que é o Ierie, que significa eu sou.
É um nome ligado à ideia da existência pura da consciência. Antes da manifestação, é o princípio da presença, tá? Então, quando o operador vibra esse nome, ele não está apenas chamando uma força externa, ele também está despertando uma consciência interna de presença, de ser, de estar plenamente consciente naquele momento. Lembra da nossa primeira aula, da introdução, de foco no momento presente? É sobre isso que nós estamos falando. Então, por que nós vibramos os nomes divinos? Porque o som, dentro da tradição mágica, é uma ferramenta de transformação, é uma vibração. Então, a vibração trabalha 3 pontos. Primeiro, que é o alinhamento, né? Eu ajusto a minha consciência ao princípio de que eu estou invocando. O segundo, que é a autoridade espiritual. O pessoal fala, ah, a autoridade espiritual é questão das virtudes e morais. Não, nada a ver. A autoridade espiritual que a gente dá é Deus. Começa por aí. Então, olha lá, ó. Segundo a autoridade espiritual, eu trabalho apenas pela minha vontade pessoal, mas por uma ordem superior. Entendeu? Eu não trabalho pelo meu ego, eu trabalho pela vontade divina. É muito mais complexo do que parece. E o terceiro é a transformação interna, que antes de transformar o ambiente, o ritual transforma o próprio operador. Lembra que eu falei de mudança interna e depois mudança externa? Então a gente sempre vai seguir essa linha da teurgia. Primeiro muda o interno, para depois mudar o externo, porque senão isso é uma coisa que não vai se sustentar. Então a ideia principal desse slide, né, o nome divino não é uma palavra de comando, é uma chave de sintonia. A vibração do nome coloca o operador em harmonia com aquilo que ele pretende manifestar. Então, porque antes de comandar qualquer força externa, primeiro o trabalho do magista é estabelecer uma ordem dentro de si mesmo. Falei para você que isso daí era uma coisa muito complexa. Então vamos lá. Bora para o sexto slide, o pentagrama. Aqui vai entrar muita filosofia, tá? Então, o pentagrama significa o homem perfeito, o símbolo acima dos 4 elementos, o símbolo universal, porque possui poder, não depende apenas da crença, o operador assume autoridade sobre a sua esfera. Então, controlar o pentagrama significa governar os 4 elementos existentes dentro de si. Complexo. Agora vamos explicar um pouquinho do que isso quer dizer. O pentagrama, o símbolo do homem perfeito. O pentagrama é um dos símbolos mais importantes da tradição hermética. Seu vértice superior representa o espírito, enquanto os 4 vértices inferiores representam os 4 elementos: o fogo, o ar, a terra e a água. Então, quando o espírito ocupa o ponto mais elevado, demonstra que a consciência governa a natureza inferior do homem. Por isso, o pentagrama simboliza o homem perfeito, aquele que domina seus impulsos, pensamentos, emoções e ações. Então, ao tocar um pentagrama durante um ritual, o operador não está apenas desenhando uma figura geométrica, ele afirma simbolicamente a sua autoridade sobre sua própria natureza. O pentagrama possui uma função mágica objetiva, entretanto, a sua eficácia depende da correspondência entre o símbolo e aquele que o utiliza. Traçar um pentagrama é simples, agora tornar-se um pentagrama é o verdadeiro trabalho da iniciação. Tá? Então, o pentagrama não concede autoridade, ele revela a autoridade que o operador já conquistou sobre si mesmo. É muito mais profundo do que a gente imagina, não é uma coisa externa, tá vendo que é uma coisa muito mais interna do operador em si do que o externo. É muito complexo. Por isso que eu quis destrinchar, eu separei essa aula, vai ser uma das aulas mais compridas. Inclusive eu vou deixar essa aula disponível no YouTube de forma gratuita, não vai ser só para mentoria. A mentoria a gente falou sobre as chaves astrológicas, da introdução, do banimento, da consagração, da liturgia. Aqui não, essa aula aqui eu vou deixar disponível no YouTube mesmo de forma gratuita, tá? Alcançar outras pessoas, porque eu tô cansado, sinceramente, de ver no YouTube rituais menores de pentagramas e não falam sobre o fundamento por trás dele, tá? Então vamos continuar aqui. Agora vamos para o sétimo slide, os 4 arcanjos. Ó, após o traçado dos pentagramas, o operador estabelece simbolicamente as 4 inteligências divinas que governam os elementos da natureza, formando uma esfera de equilíbrio ao seu redor. Os arcanjos não representam apenas indivíduos celestes, mas inteligências divinas que ordenam e harmonizam os 4 elementos da criação. Então, ao invocar, o operador estabelece uma esfera de equilíbrio elementar ao seu redor, tornando-se o centro consciente desse templo vivo. Os 4 arcanjos representam as inteligências divinas que governam os elementos da natureza. Sua invocação estabelece uma esfera de equilíbrio ao redor do operador, harmonizando as forças elementares antes da operação mágica.
E aqui uma tabelinha, ó, a direção, leste, Rafael, elemento ar, sul, Mihael, elemento fogo, oeste, Gabriel, elemento água, e o norte, Uriel, elemento terra. Então, sempre que você for começar um ritual menor do pentagrama, o primeiro traçado é para o leste, assim como você vai fazer a cruz cabalística também voltada para o leste. Agora vamos pegar aqui a obra acadêmica e vamos destrinchar um pouco sobre os arcanjos. Ó. Após o traçado dos pentagramas, chegamos a uma das partes mais importantes do ritual menor do pentagrama, a apresentação dos 4 arcanjos. Então, neste momento, o operador já estabeleceu a estrutura de proteção e organização do espaço através dos pentagramas, mas o círculo não está apenas sendo protegido, ele está sendo ordenado. A invocação dos 4 arcanjos representa o estabelecimento das 4 grandes inteligências divinas que regem as forças dos elementares da natureza. É importante entender que dentro da visão hermética, os arcanjos não são apenas figuras celestes externas, eles representam princípios inteligentes da criação. Então são forças de ordem, consciência e equilíbrio que atuam sobre os 4 elementos. Como eu falei, Rafael ar, Mihael fogo, Gabriel água e Uriel terra. Então cada arcanjo ele vai representar uma expressão da inteligência divina atuando dentro de um aspecto da manifestação. Então, quando o operador os invoca, ele não está simplesmente chamando 4 seres para ficarem ao redor dele. O que acontece simbolicamente é a formação, uma esfera de equilíbrio. Os 4 pontos do espaço são organizados, as 4 forças da natureza são harmonizados e o poder passa a ocupar o centro desse sistema. Então, esse é um ponto fundamental. O centro do círculo representa o próprio operador consciente, lá na esfera de Tiferet. Então ele se torna um ponto de equilíbrio entre as forças. Ele não está abaixo dos elementos, dominado por eles, mas também não está separado deles. Ele está no centro, como um microcosmo organizando dentro do macrocosmo. Por isso podemos dizer que os 4 arcanjos formam um templo vivo. O círculo deixa de ser apenas uma delimitação física. Ele se torna uma representação do universo ordenado ao redor da consciência do magista. Então, esta função dos 4 arcanjos dentro do ritual é não apenas proteger, tá? Mas harmonizar, organizar, estabelecer equilíbrio entre as forças elementares antes da operação mágica. Porque a verdadeira operação começa quando o caos externo e interno encontram uma ordem. Esse é o ponto principal. Agora vamos lá. Antes da gente continuar, aqui a luz azul e o Anima Mundi, que aqui a gente vai começar a falar sobre algumas coisas um pouquinho mais complexas. Deixa eu olhar as palavras. Então vamos lá. A luz azul e o Anima Mundi. Quando a gente faz o traçado dentro da cruz cabalista, como os pentagramas, a visualização que nós fazemos na nossa tela mental é azul, tá? E tem um motivo para isso, tá? Ó. A luz azul representa a corrente vital universal, a alma do mundo, que permeia toda a criação. Imaginação. O operador concebe a luz na consciência, depois a vontade. A consciência imprime direção e propósito à energia, depois projeção. A luz é expandida formando o campo ritual. E o Anima Mundi, a conexão com a força viva, o universo e o princípio que une todas as coisas. E a última, que é a formação do círculo, onde os 4 pentagramas se juntam. Que a luz azul estabelece o espaço sagrado onde o microcosmo se alinha com o macrocosmo. Agora vamos explicar isso daqui, tá? Ó, vamos lá. Durante o ritual menor do pentagrama, o operador visualiza os pentagramas e os círculos mágicos formando uma intensa luz azul. Essa visualização não é um exercício de fantasia, mas um ato consciente de imaginação criadora. Na tradição hermética, a imaginação é considerada uma faculdade operativa da vontade. Por meio dela, o operador imprime força sobre a substância sutil da criação, organizando a sua esfera mágica. A luz azul simboliza autoridade, proteção, ordem e poder espiritual. Cada pentagrama traçado deve ser percebido como uma estrutura viva, luminosa e estável. Então, ao ligar todos os pentagramas por um círculo de luz, o operador delimita simbolicamente seu espaço, separando o sagrado do profano.
Daí a gente já conversou na primeira aula referente a exorcizar os elementos antes de uma ritualística. Então, mais do que visualizar uma cor, o praticante ele vai projetar sua vontade sobre a alma do mundo, o Anima Mundi. Então, utilizando a imaginação como instrumento para organizar as influências sutis que compõem a sua esfera de atuação, o ritual não depende apenas do movimento das mãos, mas da capacidade de tornar essa visualização tão real para a consciência quanto qualquer objeto do mundo material. Então, a vontade dirige, a imaginação constrói e o símbolo manifesta. Falei para vocês que essa questão da luz azul e o Animamundi era bem complexa. Agora vai. 10. O princípio do tal. Isso eu não vejo ninguém falando sobre o princípio do tal no ritual do menor do pentagrama. Por isso que eu falei que essa aula ia ser uma coisa bem diferenciada. Então, o tal, o T, representa o encontro entre o alto e o baixo. O ponto onde o princípio espiritual toca a manifestação. Então, no vertical, né, o espírito e a matéria, a descida da força superior ao mundo manifestado, e na horizontal, a expansão do mundo, a manifestação da consciência no plano da criação. Vamos explicar isso daí. Calma, calma, que a gente vai explicar isso. Então, ó, agora nós vamos entrar no princípio do tal, tá? O tal é um símbolo extremamente importante dentro da tradição, porque ele representa o ponto de encontro entre os dois mundos, o alto e o baixo. Ele vai representar o momento onde o princípio espiritual toca a manifestação. Quando observamos o símbolo do tal, nós temos dois movimentos principais, a linha vertical e a linha horizontal. A linha vertical, ela representa a descida da força superior, e o movimento que vem do espírito em direção à matéria. E a energia divina, né, entrando no plano manifestado, ou seja, espírito, matéria, e aquilo que vem do alto para o mundo da forma. Já a linha horizontal representa a expansão dessa forma dentro da criação. Então é o momento onde aquilo que foi recebido do alto começa a se manifestar no mundo. Então representa a consciência atuando no plano da existência. Então o tal simboliza uma ponte, lhe mostra que o espiritual e o material não estão separados. Existe um ponto de equilíbrio onde essas duas realidades se encontram. Esse ponto é o centro. Então, dentro do ritual, o princípio do tal nos lembra que toda operação mágica acontece nessa união. O operador recebe uma inspiração superior, organiza sua consciência e manifesta essa força no mundo. O objetivo não é fugir da matéria, é trazer o princípio espiritual para dentro da manifestação. Então podemos resumir que o tal como vertical, a descida da força divina, o horizontal é a manifestação dessa forma da criação e o ponto onde ela se encontra, que é o princípio entre o consciente do operador, certo? Bem tranquilo. Falei para vocês que não era uma coisa muito complexa, mas também não é tão simples assim, tá? O ritual do menor do pentagrama existe muitas formas de ser traçado ele. O que eu passei para vocês foi uma das formas que eu aprendi, tá? Então é uma coisa, vocês vão usar isso para a vida inteira de vocês. Ah, tô num ambiente, tem uma energia muito negativa nesse ambiente. Vai ali no banheiro, faz o ritual menor do pentagrama no rápido. Tô com excesso de influências negativas, faz um ritual menor do pentagrama, ajuda demais, tá? Agora vamos para o slide 12. Performance corporal e mudras. Lembra que eu falei para vocês na outra aula do mudra da baqueta, que é o indicador, e o mudra da adaga, que é o do exorcismo. Então, quando nós fazemos o ritual menor do pentagrama, quando a gente faz a cruz cabalista, mudra da baqueta. Quando a gente faz os pentagramas, mudra da adaga, tá? Então vamos lá, ó. Performance corporal e mudras. O corpo como instrumento da vontade mágica. Postura. Então o corpo estabelece estabilidade e presença ritual. Respiração. O ritmo respiratório conduz à concentração de energia e à direção do corpo. O posicionamento orienta a intenção e a relação com o espaço. Agora vamos pegar aquela obra acadêmica que eu falei e vamos explicar isso daí. Então, muitas pessoas enxergam o ritual apenas como algo mental e espiritual.
mas dentro da tradição, o corpo também é um instrumento. Então, o corpo é o veículo através da qual a vontade se manifesta. Tá? Por isso que nós falamos que a gente tem que ter uma boa saúde. Não tem como a gente comer mal, beber água mal, não fazer exercícios e querer que o nosso corpo consiga sustentar uma manifestação espiritual. Não vai rolar. O corpo tem que estar bem. Tá? Então, a postura, a respiração, a direção do corpo não são apenas, na verdade, não são detalhes externos. Eles ajudam a estabelecer uma comunicação entre a consciência do operador e o espaço. Então, o primeiro ponto é a postura. A postura vai estabelecer estabilidade e presença, e um corpo desorganizado transmite uma mente desorganizada, tá? Então, quando o operador assume uma postura consciente, ele cria um estado de atenção, disciplina e centralização. O corpo começa a participar da operação. Então, o segundo ponto, o que é a respiração? A respiração é uma ponte entre o consciente e o inconsciente. A gente consegue ver isso daí em diversas obras. Pranayamas, meditação. A respiração é um dos fatores predominantes sobre isso. Então, quando controlamos o ritmo respiratório, conseguimos controlar o estado interno. Então, por isso que a gente fala, quem está num um estado alterado de consciência, que é o estado de gnose, é na respiração, tá? Então, uma respiração adequada auxilia na concentração, no controle emocional e na condução da energia durante o ritual. O terceiro ponto é a direção do corpo. Então, no ritual, nada é colocado ao acaso. A direção para onde o operador está voltado cria uma relação simbólica com o espaço. O corpo aponta a intenção, o movimento direciona a consciência. Então, quando falamos que o corpo é um instrumento da vontade mágica, significa que o operador não utiliza apenas palavras ou símbolos, ele utiliza a sua presença inteira. A mente cria a intenção, a vontade da direção e o corpo manifesta essa intenção no mundo físico. Então, o ritual acontece quando existe uma união entre consciência, vontade e corpo. E o gesto externo se torna a expressão de uma realidade interna. Muito bacana isso, muito bacana. É aquilo que eu falei para vocês. Eu sei a base do ritual menor do pentagrama, mas eu queria trazer esses fundamentos para vocês. Esses fundamentos são de extrema importância, porque o ato ritualístico é só o ato ritualístico. Se você não tem a consciência de toda essa estrutura por trás do ritual, você está fazendo apenas gestos. E é importante ter a consciência sobre isso. Tá? Agora vamos para o 13º slide. 14º, desculpa. O sinal do entrante. Vocês lembram quando eu fiz o ritual menor, fiz o traçado da estrela, eu fazia como se fosse um apontamento? Esse apontamento é o sinal do entrante. Então é o gesto de abertura e alinhamento ritual. É a postura do corpo, alinhamento físico e energético, a direção do movimento, a entrada consciente no espaço sagrado, respiração e intenção, união entre corpo e vontade e a projeção da consciência. Então o operador atravessa o limiar entre o comum e o espiritual. Tá? Agora vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, ó, esse gesto representa muito mais do que uma simples movimentação corporal dentro do ritual. Ele é um gesto de abertura, alinhamento e entrada consciente no espaço sagrado. Dentro da prática hermética, o corpo não é separado da consciência. Cada movimento possui uma intenção e o gesto externo serve para expressar uma transformação interna. Então, o primeiro ponto é a postura do corpo. Então, antes de qualquer ação no ritual, o adepto precisa estabelecer presença. A postura correta cria alinhamento físico e energético. O corpo deixa de estar em um estado comum e assume uma posição de atenção e consciência. E o segundo ponto é a direção do movimento. O movimento simboliza uma passagem, não é apenas andar ou posicionar o corpo. É uma entrada consciente num espaço diferente de percepção. O operador atravessa simbolicamente um limiar. Ele sai do estado cotidiano e entra no estado de gnose, que é o estado alterado de consciência. E o terceiro ponto é a respiração e a intenção. Então, ó, o gesto não possui força apenas pela forma externa. A força está na consciência colocado dentro dele. A respiração organiza a mente, a intenção direciona a ação e o corpo e a vontade passam a trabalhar juntos. Então, o quarto ponto, que é a projeção da consciência, é o sinal do entrante.
que representa a passagem do operador para dentro do próprio templo interior. Ele não está apenas entrando em um círculo físico, ele está entrando em um estado de consciência. Então, o princípio desse gesto é: o corpo realiza o movimento, mas é a consciência que dá vida ao símbolo. Então, o verdadeiro ritual acontece quando o gesto externo e a vontade interna se tornam uma coisa só. Falei para vocês, não é só fazer o gesto ali, tem que entender o fundamento por trás daquilo, tá? Agora a gente vai para o próximo slide, tá? Porque eu não quero deixar essa aula tão grande, essa aula tão complexa. Então pode ver, eu tô lendo o slide e tô pegando um resumo que eu montei aqui para vocês de uma obra acadêmica que eu me baseei e estamos seguindo marcha. Já estamos no slide 15. Vamos lá, então, ó, o que significa banir? Reorganização do campo mágico, tá? Então ele não vai destruir elementos, espíritos, energia, ele vai reorganizar o caos e a ordem. Ele vai organizar a densidade, a harmonia, o desequilíbrio e o equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Muitas pessoas eles vão interpretar o banimento como uma expulsão, como se fosse destruir algo, eliminar uma força ou simplesmente afastar uma presença. Mas dentro da visão, essa interpretação é limitada. O banimento não é um ato de destruição. O banimento é um ato de reorganização do campo mágico. Tá? É muito mais, como eu vou falar, o feeling dessa situação é muito mais sutil do que se parece. Então, quando a gente realiza um banimento, nós não estamos destruindo os elementos. Os elementos continuam existindo. Nós estamos destruindo, nós não estamos destruindo o espírito. Nós não estamos destruindo as energias. O que acontece é uma mudança da relação dessas forças com o operador. Tá? Então, o princípio do banimento é retirar aquilo que está em desordem e restabelecer uma condição de equilíbrio. É transformar o caos em ordem, literalmente. Então, quando existe uma mistura desorganizada de forças, pensamentos e influências, o banimento estabelece uma estrutura. É transformar a densidade em harmonia. Então, a densidade representa aquilo que está pesado, está cristalizado, se movimenta. Então, o banimento ele movimenta e reorganiza essas forças, tá? E é transformar o desequilíbrio em equilíbrio. Então, o objetivo não é criar um vazio absoluto. O objetivo é preparar o campo para que uma nova ordem possa ser estabelecida. Aí onde entra a invocação. A gente já vai chegar lá. Então, quando nós falamos em banir, precisamos abandonar a ideia de destruição. O magista não destrói a criação. O magista ele reorganiza a criação dentro de uma ordem consciente. A essência do banimento não é eliminar força, mas colocar cada força em seu devido lugar. Agora nós vamos falar dos banimentos. Por que banimos a Terra? A Terra é o campo onde as forças se fixam, né? Ela vai representar a manifestação, a densidade, a materialização. É literalmente o plano aqui de Malkuth. Então, o banimento não elimina o elemento. Ele remove a base onde uma influência se manifesta. Então, nós não vamos destruir a força. Retiramos a sua expressão no plano físico. Lembra que eu falei? Não é sobre destruir, é sobre reordenar. Então, vamos explicar agora o porquê nós fazemos o banimento do elemento terra. Então, porque dentro do ritual menor do pentagrama, nós banimos a terra. Para entender isso, precisamos entender o que a terra representa dentro da estrutura elemental. A terra é o elemento da manifestação. Ela é o campo onde as forças deixam de ser apenas potencial e possam possuir forma. Então aqui, ó, esse isqueiro, tá? Isso aqui é palpável. Isso aqui é o elemento terra. Eu sou o elemento terra. Vocês são o elemento terra. Essa câmera que está gravando é o elemento terra. Tudo que é palpável é o elemento terra. Tá? Então vamos lá. Por isso, ela representa três princípios: a manifestação, que é aquilo que toma forma e aparece no mundo; a densidade, aquilo que se torna mais condensado, mais próximo da matéria; e a materialização, o momento onde uma força encontra uma estrutura para se expressar, exatamente como o exemplo aqui do isqueiro. Então, quando nós falamos em banir a Terra, não significa destruir o elemento Terra. O objetivo não é eliminar a matéria, nem rejeitar a manifestação. O objetivo é retirar a base onde determinada influência consegue se sustentar. Então pense da seguinte forma: uma energia pode existir em diversos níveis.
Mas para ela se manifestar no plano físico, ela precisa de um ponto de fixação. Então a Terra é esse ponto de fixação. Então quando banimos a Terra, nós retiramos essa sustentação da manifestação daquela influência. Então o princípio é: não destruímos a força continua existindo, retiramos a sua expressão do plano físico. Então o banimento da Terra é uma reorganização daquilo que está cristalizado. Nós retiramos a manifestação desordenada para preparar o campo para uma nova organização. Então a Terra não é destruída, ela é colocada novamente em ordem. Vamos continuar aqui. Aí nós temos alguns banimentos: terra do fogo, terra do ar, terra da terra e terra da água. Então, ó, o terra do fogo, que é o quadrante sul, que é representado pelo arcanjo Mihael, é o ponto de manifestação da força ígnea, o foco em desequilíbrio, a ira, a violência, as paixões, os impulsos e a destruição. Então, o princípio é: o fogo não queima sem matéria. Então, a energia precisa de uma base para se manifestar. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Vamos lá. O quadrante sul é traçado e o pentagrama de banimento da Terra sobre o elemento fogo. Então, esse ato simboliza a dissolução da manifestação desequilibrada das forças ígneas. São banidas influências relacionadas à ira, à agressividade, à violência, impulsividade, paixões descontroladas e toda a manifestação do fogo que tenha perdido o seu equilíbrio. Esse é o ponto, tá? Então é importante compreender que o ritual ele não combate o elemento fogo ali na sua forma densa, na sua forma matéria, tá? O fogo continua sendo indispensável para a vida. Ele representa a coragem, a vontade, o entusiasmo e a transformação. O que é retirado é apenas a sua expressão desordenada. Então, assim como uma chama deixa de existir quando lhe retiramos o combustível, a influência negativa ligada ao fogo perde a sustentação quando a sua manifestação terrestre é dissolvida. E o banimento da terra da água. Agora nós vamos falar das emoções. Então, o quadrante é o oeste, quando nós fazemos o mantra do arcanjo Gabriel. Então, ó, o ponto da manifestação da força emocional. Quando a água em desequilíbrio, emoções, vínculos, obsessões, influências psíquicas. Então percebe, essa das influências psíquicas é bem interessante, porque todo ritual, todo ataque mágico que vocês podem sofrer ou que irão fazer, o primeiro ponto de ancoragem é no mental da pessoa. Precisa tirar a sua estrutura energética. Então por isso que a maioria dos ataques são feitos no elemento água. Não estou falando que são todos, estou falando que a maioria deles, tá? Então, o princípio: a água absorve, envolve e fixa, tá? Então, quando ela não está em equilíbrio, aquilo que toca pode permanecer. Então, vamos lá, vamos fazer uma explicação sobre isso. Então, quando a água, como eu falei, governa as emoções, os vínculos afetivos, a imaginação, o inconsciente, a sensibilidade espiritual, a mediunidade. Então, quando a sua manifestação se encontra desequilibrada, surgem excessos emocionais, dependências afetivas, formas psíquicas cristalizadas, influências sutis que perturbam a estabilidade do operador. Então, ao banir a terra da água, essas manifestações deixam de encontrar uma sustentação dentro da esfera mágica que foi constituída pelo ritual. Então a gente não vai eliminar as emoções, a gente não vai destruir a sensibilidade. O que se dissolve é aquilo que impede a água de cumprir a sua função equilibradora. Então o elemento ele vai permanecer. O desequilíbrio é que deixa de encontrar lugar para permanecer. Entende? É disso que eu tô falando. Quando a gente fazer o banimento, por exemplo, da água, não é que a água vai deixar de existir, mas o elemento que sustenta aquela água que vai ser organizado novamente. E depois, o banimento da terra do ar. Slide 19, tá? Então, o quadrante leste, o ponto de manifestação da força mental. O ar, a gente sempre vai começar banindo o ar, né? Que é o arcanjo Rafael, tá? Então, o ar em desequilíbrio vai trazer pensamentos negativos, formas mentais, conversas vãs, comunicações espirituais negativas, então tudo que vai envolver a questão da comunicação, tá? Então, o princípio é: o pensamento cria movimento, tá? Então, o ar dá forma e circulação às ideias. O ar, ele governa o pensamento,
a razão, a comunicação e toda a atividade mental. Então, quando ele está desequilibrado, ele vai manifestar-se através de pensamentos obsessivos, confusão mental, falsas ideias, ilusões, palavras destrutivas e influências e coisas totalmente nocivas, tá? Então, os antigos chamavam essas influências de conversas vãs, tá? Então, isto é, pensamento e comunicações que afastam a consciência da verdade e da ordem. Então, quando a gente bane a terra do ar, remove-se a sustentação dessas formas mentais negativas, impedindo que permaneçam cristalizadas na esfera do operador. Então, não se elimina o pensamento, elimina-se apenas aquilo que corrompe a sua função. Então, o ar continua presente, mas agora livre para cumprir a sua natureza equilibrada. Então, onde não há ordem na mente, dificilmente haverá ordem no ritual. Tá? E agora nós vamos para o último, banimento da terra da terra. Então, o banimento da terra é relacionado ao arcanjo Uriel, tá? Então, ao ponto de manifestação da força material. E quando ele vai estar em desequilíbrios, bloqueio, apego ao material, estagnação, tudo aquilo vai reger o nosso chakra básico, tudo aquilo que sustenta a vida, tá? Então, a terra dá forma e estabilidade. Então, quando cristalizada, ela impede o movimento. E quando aquelas pessoas falam, não consigo arrumar um emprego, estou estagnado, está com o elemento terra desequilibrado. Tá? Exatamente esse é o ponto. Então, quando a gente pega para entender o que a terra da terra representa, vai representar a estabilidade, a estrutura, a permanência e a manifestação. Mas, entretanto, quando essa energia está desequilibrada, transforma-se em estagnação, apego, rigidez e o excesso da materialidade. Então, ao banir a terra da terra, o operador dissolve justamente as cristalizações que impedem o movimento daquela consciência. São removidos bloqueios, excesso de apego, resistência, tá? E toda influência que aprisiona o espírito ao aspecto mais denso da existência. Então não se combate a matéria, combate-se apenas o excesso da matéria. O que eu costumo de pegar muitas ideias de Franz Barbon, tá? Os polos sempre vão ser problemáticos. Tanto você ir para o denso como você ir para o sutil. Se você beber pouca água, desenvolve pedra no rim. Se você beber muita água, você vai se desenvolver sódio. Então a gente fala sobre a harmonia, que um corpo harmônico consegue trazer uma estabilidade para o campo mágico, tá? E depois, um ponto mais importante agora, que após o banimento a gente tem que fazer a invocação, porque primeiro a gente baniu, tirou aquela energia, a gente já tirou a desordem, agora a gente vai trazer a ordem. Então, vamos lá. Por que invocar novamente? Então o banimento ele remove a desarmonia, mas todo banimento vai gerar um espaço vazio. Então quando a gente faz um banimento, principalmente o ritual menor do pentagrama, e não faz uma invocação, o espaço está vazio. Então, por exemplo, vou fazer um ritual com o arcanjo Mihael. Normalmente o arcanjo Mihael é voltado para o elemento fogo. Então aonde ele vai se manifestar? Ele vai se manifestar na vela. O arcanjo com Rafael, um ritual com o arcanjo Rafael é o elemento ar. Onde ele vai se manifestar? Ele vai se manifestar no incenso. Então quando a gente bane, lembra que eu falei? A gente não vai banir o elemento, a gente vai banir a energia de se manifestar naquilo. Então por isso de quando fazer o banimento tem que realizar a invocação. Então, vamos lá, ó. Após o banimento, reorganização dos elementos, restabelecendo o equilíbrio e a harmonização do campo. Então banir, limpar, invocar, ordenar, tá? Então vamos aqui, ó, falar um pouco mais, ó. Então todo banimento produz um vazio. Então, se esse vazio permanecer sem direção, novas influências poderão ocupá-los. Por isso, após remover as manifestações desequilibradas dos elementos, torna-se necessário restabelecer a sua ordem através da invocação. Então, primeiro remove-se o desequilíbrio, depois restaura-se a harmonia. Entretanto, existe um detalhe importante. Aquilo que é invocado inicialmente ainda possui manifestação densa. Então ele nasce primeiro da imaginação, na vontade e na consciência do operador. E somente depois que essa forma encontra correspondência para poder se manifestar. Então, por essa razão, a qualidade da invocação depende diretamente da qualidade interior daquele que está realizando o ritual. Lembra que eu falei? Tudo começa no interno. Representação micro do macrocosmo.
é o ponto essencial aqui deste ritual, tá? Então, ó, o elemento responde ao operador, exatamente o que eu estava falando. Então, o ritual revela aquilo que o operador carrega. Então, quem vive na mentira não vai manifestar o ar puro. Quem vive dominado pela ira não vai manifestar o fogo. E quem vive em desequilíbrio emocional não vai manifestar a água pura. O ritual responde ao operador, não ao contrário. Tá? Exatamente isso que eu estava querendo trazer. Isso daqui é um dos slides mais importantes. Você tem que prestar bem atenção nele. Tá? Então, ó, existe um erro muito comum entre os estudantes de magia. Acreditar que basta executar corretamente um ritual para que os elementos respondam de forma perfeita. Não respondem. Os elementos sempre responderão ao estado interior do operador. Então, quem vive dominado pela mentira dificilmente manifestará um ar puro. Quem vive consumido pela ira dificilmente vai manifestar um fogo equilibrado. Então, quem permanece emocionalmente estável dificilmente estabelecerá uma água harmoniosa. Então, não espere que após invocar Rafael, Gabriel, Mihael ou Uriel, a manifestação seja perfeita apenas porque o ritual foi corretamente executado. A manifestação será compatível com aquilo que você é. O ritual organiza, mas quem determina a sua profundidade é o próprio operador. O elemento invocado responde muito mais ao operador do que ao gesto ritualístico. Um ritual de ataque, por exemplo, vou atacar alguma pessoa, ele tem chance de ser muito mais efetivo por um monge do que um cara na ira, porque ele controla aquele elemento. O cara na ira não controla. E é esse exatamente o ponto, controlar aquele elemento para não ser controlado por ele. Agora nós vamos chegar em alguns slides bacanas que eu preparei para vocês. Agora, ó, slide 23. Como alguém comandaria um rei que ainda o governa? Então, como alguém dominado pela ira pretende comandar o fogo? Como alguém escravo do medo pretende comandar o ar? Como alguém dominado pelos próprios desejos pretende comandar Vênus? Então, na tradição hermética, a autoridade não nasce. Na verdade, na tradição hermética, a autoridade nasce do autodomínio. Tá? Então, ó, existe uma pergunta que todo praticante deveria fazer a si mesmo. Como alguém pretende comandar uma força que ainda governa? Então, como alguém dominado pela ira pretende banir o fogo, assim como aquele dominado pelo medo pretende comandar o ar. Então, assim, ninguém governa aquilo que ainda domina. Então, o ritual menor do pentagrama não cria autoridade espiritual. Ele manifesta a autoridade que já foi conquistada através do autodomínio. Por isso que quanto maior for o domínio do operador sobre a sua própria natureza, maior será a sua capacidade de ordenar as forças da natureza. A maior magia não nasce do símbolo, ela nasce da transformação daquele que utiliza o símbolo. O ritual não trabalha a alma. Então, o ritual menor do pentagrama é consequência de uma alma trabalhada. E como que vocês trabalham a sua alma para vocês se tornarem uma pessoa melhor? Através dos arcanjos. Eu ensinei lá, nas chaves astrológicas. Então, os primeiros rituais menores do pentagrama que vocês fazerem não vão ter resultados direito. Mas depois, como vocês começarem a se aprofundar, melhorar as suas virtudes como humano, vocês vão entender melhor este ritual. Então, ó, o ritual menor do pentagrama é consequência de uma alma trabalhada. O ritual não transforma o operador. Ele revela, organiza e direciona aquilo que já foi construído. A transformação nasce de disciplina, filosofia, iniciação e prática. Então, primeiro o homem se ordena, depois ele ordena o mundo, tá? Vamos explicar isso daqui para vocês. Então, vamos lá. Uma das maiores confusões sobre esse ritual é acreditar que ele transforma automaticamente o operador. Não transforma, tá? O ritual menor do pentagrama não é um método para trabalhar a alma. Ele é a consequência de uma alma que já está sendo trabalhada. Virtudes, vícios, disciplina, filosofia, iniciação e transformação moral não são adquiridas pelo ritual menor do pentagrama. São conquistadas pela prática diária, pelo estudo e pela mudança de conduta. O ritual potencializa aquilo que já existe. Se o operador evolui, o ritual evolui junto com ele. Se o operador permanece o mesmo, o ritual também permanecerá limitado.
Acredito que o slide que eu gostaria de falar é esse. Exatamente, vamos lá. A transfiguração mágica. O símbolo, ele precisa existir dentro do operador. Não adianta carregar uma cruz se você não vive a cruz. Não adianta traçar um pentagrama se os 4 elementos permanecem em desordem. O símbolo externo é apenas reflexo da transformação interna. Então o símbolo vai se tornar vivo quando ele é incorporado. Então, vamos lá, vamos explicar isso daí. Transfiguração mágica. Na tradição, existe um princípio fundamental. O símbolo deve se tornar-se vida. De nada adianta carregar uma cruz no pescoço se você não vive aquela cruz que representa. Da mesma forma, de nada adianta traçar um pentagrama se você não tem controle dos elementos internos dentro de si. Então, o verdadeiro operador ele não vai apenas utilizar símbolos, ele torna-se expressão viva daqueles símbolos. Isso que chamamos de transfiguração mágica, quando o símbolo deixa de existir apenas no papel ou no espaço e possa existir na própria consciência do praticante. O ritual torna-se poderoso não porque o símbolo mudou, mas porque o operador mudou. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vocês já assistiram aqueles filmes de exorcista, né? A gente sabe que ali tem uma coisa muito hollywoodiana, mas vamos lá, ó. Nos filmes, o padre levanta a cruz e o espírito ri. Por quê? Porque o símbolo não está apenas no objeto. A força do símbolo depende daquilo que o operador encara. Pode ver que sempre que nesses filmes, né, que vai realizar o exorcismo, o padre levanta a cruz, o demônio ri e fala: "Logo você, padre". Aí começa a jogar um monte de pecado daquele padre. Exatamente por isso. Ele tá mostrando a cruz, mas não vive ela. Mas é isso. Eu já dei a explicação, mas falar muito mais nesse slide, né? o referente a transfiguração mágica, né? E o exemplo do exorcista. Exatamente isso, tem que viver aquele símbolo. Fez a cruz, você tem que viver a cruz. Fez o ritual menor fez o pentagrama, você tem que viver aquele pentagrama. É exatamente sobre isso, tá? Eu vou até fazer depois uma edição nessa parte que eu acabei me perdendo um pouquinho aqui na aula, tá? Então, o verdadeiro objetivo do ritual. Então, o ritual do menor do pentagrama não é uma ferramenta de expulsão. Ele não é criado para expulsar espírito e afastar energia negativa. Seu verdadeiro propósito é organizar o operador. E quando o operador encontra a ordem dentro de si, o ambiente vai responder. Interno, externo, micro, macrocódigo, princípio do tal. Perfeito. Daqui é uma coisa excelente para fechar essa aula. Então, vamos lá. Então, o verdadeiro objetivo do ritual menor do pentagrama nunca foi expulsar influências espirituais. Seu propósito é muito mais profundo. É organizar o operador, equilibrar os elementos e restabelecer a ordem da esfera mágica. Preparar a consciência para operações mais elevadas. Quando essa ordem é estabelecida, muitas influências deixam naturalmente de encontrar correspondência para permanecer. A proteção surge como uma consequência da ordem, não como uma finalidade principal do ritual. Tá? Agora, conclusão: o verdadeiro pentagrama não é aquele desenhado diante de você, é aquele construído dentro de ti. Enquanto o operador permanece dividido, o ritual também permanecerá dividido. O equilíbrio do operador, espírito, pensamento, emoções e matéria, quando os 4 elementos encontram harmonia, o pentagrama deixa de ser símbolo e torna-se a expressão da consciência do operador. Então, o ritual do pentagrama, antes de tudo, é um exercício de autogoverno. Cada pentagrama traçado lembra o operador que o espírito deve governar os elementos. Cada nome vibrado recorda que a autoridade espiritual nasce da união entre a vontade, da imaginação e a disciplina. Cada arcanjo representa uma força da natureza que somente responde verdadeiramente àquele que primeiro aprendeu a governar a si mesmo. E ao final de cada ritual, a pergunta permanece a mesma: quem governou o ritual? Foi apenas o gesto ou foi a sua consciência? Então, o verdadeiro ritual menor do pentagrama não é aquele desenhado no espaço, é aquele gravado na alma daquele que o traz. E é isso, irmãos. Finalizamos a nossa aula sobre o ritual menor do pentagrama. Obrigado pela sua participação. Como é de praxe das nossas aulas, né? A presença e o foco de cada um
são parte essencial dessa prática e que o conhecimento trabalhado aqui pode ser aplicado com consciência e constância. E aquela frase que nunca pode faltar: quad in vita facimus in aeternum ressonat. O que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Obrigado, meus amigos e meus irmãos, e tenham um ótimo final de dia.